Bem, pessoal, vamos estar falando aqui sobre gestão da manutenção, tá? E aí, o que é importante a gente ter na nossa mente agora, a partir de agora, sobre manutenção? Manutenção não é só arrumar a máquina, tá? Manutenção vai muito além de pôr a máquina para consertar, para rodar, muito além disso. Obviamente, quando as pessoas fazem um curso de técnico, um curso especializado, um curso de engenharia voltado aí para manutenção de máquinas, né? A primeira visão que vem à mente dela é o quê? Pôr a máquina para rodar, né? Só que na verdade o funcionamento da manutenção vai muito além disso, tá? Então nós vamos estar abordando alguns temas, tá? Alguns tópicos aí de como é um funcionamento da manutenção aí e da própria empresa, tá? Então, assim, quando nós vamos dar manutenção no equipamento, realizar substituição de qualquer componente, aqueles componentes ele tem um custo, tá? E a empresa vai ter que dispor daquele custo ali, daquele valor, para comprar a peça, né? Para ser instalada na máquina. E isso não pode ser feito de qualquer forma, tá? Então tem que ser feito estudos em cima, você tem que ver o quanto essa máquina custa, quando é hora de substituir ela, quando é hora de mandar reformar, tá? Então tudo isso é analisado aonde? Na gestão da manutenção. Então, inicialmente nós vamos falar de dois programas de qualidade, tá? Que afeta nós da manutenção, tá? E afeta, na verdade, afeta toda a empresa, tá? E esses programas que eu vou falar aqui hoje, a gente pode aplicar na nossa vida pessoal, tá? São dois programas, um foi desenvolvido no Japão e um nos Estados Unidos. Então, assim, o que eu peço para vocês é tirar da mente que trabalhar com manutenção é simplesmente consertar máquinas, tá? E projetar máquinas. Vai muito além disso. Então, por isso que muitas das vezes um engenheiro ele desenvolve um equipamento fantástico, tá? Vende esse equipamento, tem prejuízo. Muitas das vezes a pessoa tem uma empresa na área elétrica, ela trabalha todo dia, pega serviço direto e não consegue ganhar dinheiro. E já tem pessoas que desenvolvem uma máquina e conseguem ter lucro na hora de vender. Tem pessoas que pegam menos serviço e conseguem ganhar dinheiro. Tá? É porque essas pessoas têm uma visão de gestão, tá? Não só da aplicação prática da engenharia, não só a questão de consertar, de pôr para funcionar, tá? Tem uma visão que vai um pouco além. Então essa matéria, tá? Essa parte de gestão, ela tem essa finalidade de abrir um pouco nossa mente para um funcionamento mais amplo de como que as coisas funcionam, tudo bem? Então, assim, o primeiro programa que nós vamos ver aí é o programa 5S. Esse programa foi desenvolvido no Japão, tá? E aí ele visa algumas coisas aí que nós vamos estar abordando. O Japão ele é muito conhecido por investir nesses tipos de programas. Então o Japão tem vários programas voltados para a qualidade, tá? Para a qualidade e para um melhor aproveitamento, para uma melhor eficiência do funcionamento das suas empresas, para um melhor ambiente de trabalho, uma produtividade maior, tá? Porque vamos pensar o seguinte: quanto maior a minha capacidade de produção, menor o custo eu vou ter, mais competitivo eu também vou conseguir ser, tá? Então por isso que eles investem muito nisso. E hoje no Brasil, as empresas também investem nisso, porque no ambiente que nós vivemos, se a empresa ela não conseguir ser competitiva, ela vai falir, né? Ela está fadada ao fracasso aí. Então, um dos programas que é utilizado é o 5S. Esse programa foi desenvolvido nos Estados Unidos, no Japão, tá? Então, o que é o 5S aí? O primeiro S é o Seiri, senso de utilização.
O segundo S é o Seiton, senso de organização. O terceiro S é o senso de limpeza. Quarto S, Seiketsu, senso de saúde ou de higiene. E o Shitsuke, senso de disciplina, tá? Então, nós vamos ver aí agora o que é cada S desse e o que eles vão impactar aí no dia a dia de trabalho, tá? Seiri, senso de utilização. O que é? Utilizar os recursos de forma consciente, tá? Nós vamos ter a utilização do que é disponível de forma consciente. Porque o que acontece, pessoal? Muitas das vezes a pessoa está lá trabalhando, ela pensa assim, ah não, eu posso utilizar isso aqui de qualquer maneira porque é da empresa mesmo, não é meu, não vai sair do meu bolso. Mas ela tem que se conscientizar, pessoal, que o que está disponível não é porque não é meu, diretamente meu, eu posso utilizar de qualquer forma. Tá? A pessoa tem que ter consciência que ela tem que utilizar os recursos disponíveis de forma consciente. Isso acrescenta até na questão ambiental, né? Por exemplo, na hora de tomar um banho de forma num tempo, vamos dizer assim, num tempo aceitável, né? Muitas empresas, por exemplo, assim, elas disponibilizam um banheiro para a pessoa tomar um banho ali, a pessoa fica um tempo maior, porque pensa assim, ah, não vai ser eu que vou pagar a energia mesmo, tá? Então, assim, nós devemos utilizar os recursos de forma consciente, tá? E aí vamos ver os benefícios que utilizar os recursos de forma consciente vai nos dar aí, os benefícios. O que é? Um ganho de espaço, tá? Como assim ganho de espaço? Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma mesa que ela tá cheia de papel para tudo quanto é lado, grampeador, tem o computador ali, tem o mouse, tem o teclado. Então, assim, tem várias coisas na mesa. Muitas dessas coisas eu não utilizo no meu dia a dia. Então, precisaria de estar ali? Muitas das vezes não. Tá? Então eu desfaço daquelas coisas que eu não vou estar utilizando. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ali realmente o que eu vou estar utilizando no meu dia a dia. Então eu vou estar ganhando um espaço ali, eu vou estar utilizando os meus recursos de forma consciente. Qual que é o meu recurso ali em cima da mesa? O espaço. Tá? O meu recurso é o espaço na mesa ali. Eu tenho que otimizar esse espaço meu, tá? Para o que eu realmente vou estar utilizando no dia a dia. Quando eu trabalhava em determinada empresa que eu era planejador, tá? Eu tinha umas bandejinhas onde eu colocava, pessoal, os documentos separados de temas. Então, por exemplo, eu tinha questão de controle da manutenção corretiva. Então, eu tinha um local lá que eu colocava os relatórios de manutenção corretiva. Eu tinha lá notas fiscais de compra, então eu tinha um outro lugar para me colocar. Eu tinha, por exemplo, relatórios de manutenção preventiva, e aí eu colocava em outro, porque eu estou otimizando, tá? Eu estou utilizando ali, Estou usando o meu espaço ali de uma forma consciente, de uma forma melhor do que deixar, por exemplo, todos os papéis ali espalhados pela mesa, tá? Redução de custo, tá? Pessoal, espaço também é custo, tá? O espaço ali, ele gera um custo também. E a redução de custo, se a gente pode enquadrar aqui a questão da impressão, tá? Por exemplo, ficar imprimindo folha demais é uma questão que eu posso reduzir custo. Muitas das pessoas, por exemplo, assim, ó, pega copo descartável e bebe água, joga fora. Depois ela vai lá, bebe água novamente, joga fora. É uma redução de custo. Eu estou utilizando... O que eu estou desperdiçando ali? O copo descartável. Esse copo descartável, eu poderia usar ele de uma forma mais consciente. O que eu poderia fazer? Beber a água, deixar o copo descartável ali, né? E na próxima vez que eu for, utilizar o mesmo copo. Ou se não, utilizar uma garrafinha de água. Então, assim, tá vendo que não tem só uma aplicação rígida. Eu posso aplicar em várias situações do meu dia a dia, tanto no trabalho quanto em casa também.
E tudo isso eu vou ter um melhor controle, pode me garantir também um melhor controle de estoque, tá? O estoque, pessoal, o que acontece aqui, ó? Se eu tiver um melhor controle de estoque, eu vou ter eu vou conseguir gerir melhor o meu dinheiro, tá? O meu capital. Porque o que acontece? Se eu tenho um ambiente muito bagunçado e eu não tenho o meu controle de estoque, tá? Eu não faço um bom controle de estoque, muitas das vezes eu vou ter mais do que eu preciso em determinadas coisas e eu não vou ter o que eu preciso em outras coisas, tá? Então, por exemplo, eu trabalhava em uma determinada empresa que nós tínhamos lá 10 equipamentos iguais para um determinado componente, para uma determinada área da máquina. Aquilo ali dava para a gente ficar 2 anos sem comprar peças, porque a gente já tinha 10. Em 2 anos a gente não utilizaria essas 10 peças, tá? E tinha outras situações onde não tínhamos peça reserva. Ou seja, o que é isso? Nós não estamos utilizando os nossos recursos de forma consciente, de forma certa, tá? De forma planejada. Nós estamos usando o quê? De qualquer forma, de qualquer maneira. E isso dá um prejuízo muito grande para a empresa, tá? Porque quando nós estamos falando de peça, principalmente essa questão do estoque, tá? Quando nós estamos falando de peça de manutenção, esses componentes geralmente são muito caros, tá? Lógico que tem coisas baratas, mas na grande maioria as coisas são caras. E aí, se nós não tivermos uma utilização assim, muito consciente do nosso espaço e otimizar e fazer uma gestão correta desse espaço, principalmente em relação ao estoque, o que vai fazer? A gente vai gastar muito, tá? Vai gastar muito em coisas que nós já temos, em coisas que nós não precisamos, e vamos gastar pouco, e não vamos estar gastando naquilo que nós realmente precisamos. Vamos pensar o seguinte: vou no supermercado, não olho na despensa, não olho se tem arroz, não olho se tem feijão, não olho se tem óleo, e aí eu vou lá e chego no mercado, não sei o que tem, e aí eu vou lá e compro da mesma maneira, vou lá e compro 2 sacos de arroz. Quando eu chego em casa eu descubro que já tem 1 saco de arroz, ou seja, eu estou desperdiçando meu espaço ali, eu estou desperdiçando meu recurso, tá? Então, é utilizar. Quando eu falo de otimizar e utilizar de forma consciente os meus recursos, não é só questão financeira, não é só questão de espaço, porque tudo, pessoal, tá interligado, tá? Todas essas questões estão interligadas. E aí nós temos que sempre aprender a linkar essas coisas, tá? A aprender a olhar as coisas de uma forma mais ampla, beleza? O outro S aí é o SEITOM, senso de organização. Então, olha só. A importância de destinar e armazenar os objetos em lugares corretos. Porque o que acontece? Tá vendo que esse S também está linkado com o outro S lá, tá? Do uso consciente, tá? De otimização dos nossos recursos. Olha só, se eu não tiver uma questão organizada, pessoal, se eu não tiver um ambiente organizado, de maneira nenhuma eu vou conseguir saber realmente o que eu preciso. Para quem trabalha com manutenção, dando manutenção em máquina, sabe o seguinte, principalmente na área elétrica. Se você chega e a máquina está apresentando uma falha, você tem que seguir o quê? Uma ordem, você tem que seguir um processo para você conseguir encontrar a falha. Você não chega lá de qualquer maneira, tá? Vendo várias coisas ao mesmo tempo, porque senão você não vai encontrar a falha, tá? Ou se você encontrar, você vai demorar muito tempo para encontrar ela, tá? Então, assim, e nós mantemos um ambiente organizado, pessoal, ele vai interferir além do financeiro, tá? Vamos ver alguns dos benefícios que esse senso de organização vai nos proporcionar aí, ó. Economia de tempo. Quem nunca foi sair, estava atrasado e não sabia onde estava a chave do carro, não sabia onde está a carteira? Isso é o quê? Uma falta de organização. Porque se você tiver um local onde você consegue destinar esses objetos, na hora de você sair, você já sabe onde eles estão. Então você não vai ter um desperdício de tempo, tá, para procurar esses objetos. O que acontece muito em manutenção?
tem ferramentas que não são utilizadas com tanta frequência. São ferramentas pesadas que você não vai estar carregando na caixa de ferramenta, tá? E aí, o que acontece? Essas ferramentas ficam na oficina. Quando você vai dar um problema na máquina e você precisa dessa determinada ferramenta, você pega e chega lá na oficina, cadê a ferramenta? Você fica procurando. E aí todo mundo que trabalha arrumando máquina sabe o estresse que é e a cobrança que é quando uma máquina para você conseguir arrumar ela logo. E aí você tem que perder tempo procurando a chave que deveria estar no local dela ali, tá? Então, quando você tem um ambiente organizado, você tem uma economia de tempo grande. E lembrando, tempo é dinheiro, tá? Redução de pontos inseguros. Olha só, você tá caminhando, né, dentro de uma fábrica onde você tem caixas espalhadas para um lado, você tem ferramenta para o outro, você tem lixo para o outro. Aquele ambiente ali fica propício a acontecer um acidente, tá? E isso, pessoal, tá? É danoso ao trabalhador, tá? E ao empregador também. Porque, por exemplo, se acontece um acidente por desorganização do ambiente de trabalho, tá? Aquele trabalhador ali, ele vai pegar atestado, vai ficar afastado, a equipe vai ficar desfalcada, tá? Então é um transtorno muito grande. Então, o ambiente organizado, ele proporciona, só de estar organizado, ele proporciona um ambiente, tá mais seguro também, tá? Ele faz com que o ambiente ali, aquela área, se torne mais segura, tá? Facilidade na localização das ferramentas foi o que eu mencionei, né? Então, por exemplo, assim, o que as oficinas hoje fazem com esse tipo de chave? As chaves ficam desenhadas, né? Para que se uma pessoa pegar, ela depois vem ali e coloca naquele desenho. Você organiza os armários dessa forma. Então, assim, delimita áreas onde você pode colocar determinadas coisas, tá? Então, por exemplo, nas empresas, na área de produção, a área onde você vai estocar o produto depois de pronto, elas vão estar marcadas, delimitadas ali. Você não pode colocar fora daquelas áreas. Um outro exemplo, extintor de incêndio. Se você observar na hora que você está andando aí, em shopping, várias coisas, os extintores de incêndios, as áreas deles estão demarcadas. Primeiro, para facilitar para você pegar, né, caso você precise, e depois, para não colocar nada na frente, tá? Então, assim, você organiza aquele ambiente, tá? O outro S aí é o senso de limpeza. Qual que é a importância? Eliminar sujeiras e resíduos, né? E qual que são os benefícios que isso trazem para a gente? Ambiente saudável e agradável, redução da possibilidade de acidentes e melhor conservação de ferramentas e equipamentos, tá? Vamos pensar o seguinte, nós temos situações aí no dia a dia da manutenção, onde você vai estar, vamos pensar uma chave inglesa, onde você faz a regulagem ali, muito conhecida também como chave de engenheiro, né? Você deixa ela cair na poeira, por exemplo, e não realiza a limpeza. Na hora que você for fazer o ajuste ali, vai ficar travando. Dependendo da qualidade da chave, né? O que vai acontecer? Ele vai enferrujar ali e provavelmente vai travar. Você não vai conseguir mais fazer o ajuste. Então você vai diminuir a vida útil desse equipamento. Vamos pensar para nós eletricistas. Você tem um multímetro, você não utiliza a armazenagem dele de forma correta, você fica dobrando os cabos ali da ponta de prova, ou deixa alguma ferramenta cair em cima da ponta de prova ali, ó, e aí você rompe o cabo. Então, assim, são cuidados que nós devemos ter. Você num ambiente limpo, pessoal, fica mais fácil, mais agradável de trabalhar. Ou você pode pensar que não, tá? Mas existem estudos sobre cores, tá? Que, por exemplo, assim, dependendo da cor do que você está exposto, você sente mais ou menos fome. Então, assim, são coisas que fogem um pouco da nossa
da nossa compreensão, porque nós não estudamos isso. Mas assim, o ambiente, tá? O ambiente, quando o ambiente está limpo, está organizado, isso nos proporciona uma sensação boa, tá? E isso vai fazer com que o nosso desempenho no trabalho, nossa produtividade aumente também. Vamos falar agora do Seiketsu, que é o senso de saúde, tá? Olha só, verificação dos ambientes como estado dos banheiros, refeitórios, salas de trabalho, etc. Aí. Então nós vamos estar tendo cuidado do estado físico das coisas, tá? da estrutura. Poxa, será que está quebrado? Não está quebrado? Será que está limpo também? Tá? Porque olha só, banheiro é um local onde nós estamos muito expostos a agentes biológicos, tá? E isso pode prejudicar a nossa saúde, tá? Principalmente nessa época agora que nós estamos vivendo de pandemia aí, essa questão da saúde tem que ser levada muito a sério, tá? Quais são os benefícios dessa ação aí, desse senso de saúde? Equilíbrio físico e mental, melhoria das áreas comuns e melhoria nas condições de segurança. Por que segurança na área de saúde aqui? Como assim? Não estou entendendo. Vamos pensar o seguinte, nós estamos andando numa calçada e essa calçada está toda quebrada, tá? É muito mais fácil, ou está desnivelada, é muito mais fácil a gente torcer o pé, tá? Então, se eu torço o pé, pessoal, ali causa uma lesão, isso é uma questão de saúde também, tá? Como eu falei, questão do equilíbrio físico e mental. Quando nós estamos em ambientes onde está organizado, onde está limpo, isso nos proporciona uma satisfação maior, melhoria das áreas comuns. Então, por exemplo, nós vamos estar sentados em cadeiras ali, geralmente as empresas disponibilizam cadeiras para os funcionários estar sentados ali na hora do almoço, na hora do intervalo. Nós vamos chegar nessas cadeiras, vamos sentar, não vai estar nada quebrado, vai estar limpo, um ambiente agradável, tá? O refeitório limpo, sem sujeira. Então tudo isso interfere de forma diretamente, pessoal, no meu desempenho do trabalho no dia a dia, tá? Essa questão da limpeza, essa questão do ambiente onde eu vou estar inserido, tá? E aí, por último, o último S aí, o Shitsuki, que é o senso de disciplina. O que é o senso de disciplina? Este é composto pelos padrões éticos e morais de cada indivíduo. Olha só, pessoal. Então, assim, essa questão da disciplina, ele é talvez o mais difícil aqui de ser aplicado, porque vai depender das pessoas, tá? Então, o indivíduo, ele vai ter que se conscientizar. Então, olha só o que fala, que é o padrões éticos e morais de cada indivíduo. Cada pessoa, ele tem uma, vamos dizer assim, ele tem um padrão de ética. Cada pessoa, ele tem uma questão, um valor embutido nele que é diferente do outro. E nessa parte, nós temos que conscientizar todo mundo da importância que ele tem para que o processo funcione. Eu trabalhei com um rapaz que morou no Japão, e aí ele falando que lá, por exemplo, assim, todos os trabalhadores, por exemplo, deu uma parada na máquina, eles não vão ficar de braços cruzados. O que eles vão fazer? Eles vão limpar a máquina, vão organizar o ambiente onde eles estão trabalhando, eles vão varrer o chão ali da operação que eles estão ocupando, para deixar aquele ambiente ali já limpo, para enquanto a manutenção faz intervenção na máquina, tá? Enquanto a manutenção faz intervenção na máquina, para quando a máquina voltar a operar, aquele ambiente já está organizado novamente. Para nós aqui no Brasil, uma pessoa que faz isso é um puxa-saco, né? É uma pessoa que quer aparecer. Infelizmente, muitas pessoas têm essa visão, tá? Muitas pessoas têm essa visão. Quando a máquina para, os operadores de máquina falam assim, graças a Deus parou, que agora eu vou ficar sem fazer nada. Então, pessoal, isso interfere na produtividade da empresa. Você pode pensar que não, mas isso interfere. Para nós que trabalhamos em manutenção, quantas vezes eu já fui dar manutenção em máquina e o problema veio de sujeira? Muitas vezes, entendeu? Eu fui lá, só limpei um contato, estava dando um mau contato, eu limpava aquele contato, a máquina voltava a funcionar. Então, assim, tá vendo que essa questão dos 5S, essa questão da limpeza, da organização, ela interfere diretamente no resultado final, tá? E aí lembre-se, pessoal, quanto mais eu for produtivo, mais valioso eu sou para a empresa, tá?
quanto mais valioso eu sou para a empresa, mais ela vai estar disponível a me remunerar, tá? E aí, quanto melhor eu for remunerado, uma melhor qualidade de vida eu vou ter, tá, pessoal? Então, assim, nós temos que tirar essa sensação e isso da mente de nossa, que o nosso patrão quer nos explorar, tá? Nós temos que tirar isso e embutir esses valores que são implementados em outras culturas e que dão certo, tá? E que funcionam, tá? Nós temos que fazer isso dar certo. Então, por exemplo, nessa parte aqui do senso de disciplina, nós como indivíduos temos que fazer dar certo, tá? Temos que abraçar. E quais são os benefícios? Valorização do ser humano, tá? O ser humano aqui ele é valorizado porque nós vamos estar jogando a responsabilidade para ele, falando assim, ó, isso aqui vai dar certo se você realmente fizer, tá? E outra coisa aqui na valorização do ser humano, nós vamos estar sempre buscando o quê? Trabalhando num ambiente limpo, saudável, seguro, tá? O que eu estou fazendo isso? Eu tô valorizando a empresa? Também, mas isso tudo vai voltar em benefício para o funcionário, porque se você está trabalhando num ambiente seguro, limpo, de forma saudável, você vai voltar bem para a sua família também, tá? Você não vai chegar lá na sua casa esgotado, falar assim, poxa, que ambiente ruim de trabalho, que ambiente sujo, que, nossa, eu estou exposto lá a situações não saudáveis, eu estou exposto a um ambiente lá muito prejudicial, a um ambiente muito insalubre, tá? Então esse programa todo ele vai valorizar de forma direta o ser humano, tá? Outro aqui, melhoria das relações humanas e o cumprimento dos procedimentos operacionais e administrativos. Então, ou seja, um programa desse, pessoal, ele é muito bom tanto para a empresa quanto para o trabalhador, tá? Porque o trabalhador ele vai se beneficiar desse programa também. E aí aqui, ó, o cumprimento dos procedimentos operacionais e administrativos. Ou seja, esse programa, quando ele é implementado, pessoal, há uma vistoria, há um acompanhamento para ver se está sendo realizado ou não, tá? Então, quando eu trabalhava na determinada empresa aí, essa empresa, nós fazíamos vistorias, tá? Como eu era da manutenção, eu fazia vistoria na área da produção. O rapaz da produção fazia vistoria no escritório. O rapaz do escritório fazia uma vistoria do pessoal que trabalhava no pátio. O pessoal do pátio fazia vistoria no pessoal da manutenção. Então, assim, era um ciclo. E aí, mensalmente, a gente tinha que apresentar esses resultados. Se as pessoas estavam cumprindo ou não esses processos. Se estavam guardando as ferramentas no local certo. Se a mesa das pessoas estavam organizadas. Se o ar-condicionado estava ligado quando não tinha ninguém na sala. Tá? Porque toda essa vistoria, pessoal, era feita e relatada. Tá? E aí esses resultados eram apresentados para o gestor da unidade, mensalmente. E quando os resultados não estavam bons, ele cobrava. Porque ele cobrava isso, porque ele também era cobrado. Porque como era uma filial, e tinha várias filiais no Brasil, então assim, você tinha o mínimo, né, para cada filial, e uma filial era comparada com a outra. Tá? Então assim, pessoal, isso aqui não é uma ferramenta de frescura, não é uma coisa assim, ah, não, eu não quero fazer. Pessoal, não é o que eu quero, é o que eu sou pago para fazer. Tá? Eu sou pago, tá, para desempenhar o meu melhor, E aí, quando a empresa investe em algo, pessoal, que isso vai trazer retorno para mim, não tem um porquê eu não querer fazer, tá? Então, esse aqui é a questão do 5S. E aí, nós vamos falar agora sobre o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele é uma ferramenta também de gestão que tem como objetivo promover a melhoria contínua dos processos por meio de um circuito de 4 ações. Que ações são essas? O plan, que é o planejar, tá? O do, que é fazer, o check, que é checar, e o act, que é agir. Então,
vamos ver cada um aí, né? Vamos ver o planejamento. É a parte de definições de datas, metas e procedimentos a serem adotados na execução do projeto. Então, pessoal, olha só. O planejamento ele é a parte primordial do PDCA, do ciclo PDCA. Porque é aqui que eu vou elaborar, por exemplo, assim, ó, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, tá? O que eu vou precisar para fazer. Então, essa parte aqui é a parte onde eu vou planejar, vou organizar todo o processo. Eu vou tentar chegar o mais próximo possível de todas as situações que vão acontecer na implementação desse projeto, tá? Eu fazia, quando eu trabalhava na Amabel, nós estávamos fazendo um treinamento da Festo. A Festo ela é uma empresa alemã, e aí o rapaz lá, o palestrante, estava dando um treinamento, ele falou o seguinte, que os alemães, eles falam o seguinte, que, por exemplo, um alemão, antes de fazer qualquer coisa, ele planeja, por exemplo, ele vai desenvolver uma máquina, fazer uma obra. Ele planeja 1 a 2 anos e fica de 1 ano, 2 anos executando a obra. Aí o brasileiro fica 6 meses planejando e 5 a 6 anos fazendo uma obra, né? Então assim, e ele não mentiu. O que falta muitas vezes para nós é a consciência do planejamento, tá? De ver a importância de planejar as coisas. Tanto é isso que ele falou é verdade, que até hoje tem obras da Copa do Mundo que não foram entregues, né? A transposição do Rio São Francisco lá, se eu não me engano, foi entregue há pouco tempo. Então assim, pessoal, nós brasileiros, nós precisamos aprender a planejar. E nós que trabalhamos na área da manutenção, devemos reconhecer essa importância de planejar e estudar e aplicar o planejamento no nosso dia a dia de trabalho, tá? Para a gente melhorar os índices de produtividade nossa, porque infelizmente o Brasil ele perde muito em relação à produtividade a outros países, muitas das vezes, pessoal, por causa disso, por causa de seguir um planejamento, realizar um planejamento, tá? Então essa parte é uma parte fundamental para que dê certo. Eu estava dando um exemplo também, e, por exemplo, eu fiz uma reforma na minha casa, onde eu conversei com o pedreiro, e aí ele falou assim, ó, vai ficar mais ou menos X. E aí eu fiz alguns orçamentos do que precisava, do que não, e eu falei assim, ó, o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma margem aí de 25% a mais do que ele me passou. E assim, eu quase que eu não consegui fechar dentro do meu orçamento, jogando os 25% a mais. Você já pensou se eu tivesse feito de qualquer forma? Eu falo, se nós formos pensar, nós nunca compraríamos um carro financiado, porque se a gente for pôr na ponta da caneta o preço final desse carro e o que ele vai valer, o valor dele, quando a gente terminar de pagar, é uma coisa surreal. Só que o que acontece? Nós, brasileiros, né? Nós nunca pensamos nisso, sempre pensamos no agora, eu quero agora, eu preciso da agora. E aí, infelizmente, isso, tá, pessoal, faz com que nós sofremos muitas consequências, tá? Coisas muito ruins aí acontecem devido à falta do planejamento. Então, quando a gente for trabalhar, quando a gente for aplicar, elaborar um projeto, nós precisamos planejar, nós precisamos aprender a planejar e tentar, pessoal, assim, abranger todas as possibilidades. É possível pensar em todas as possibilidades? Muitas das vezes não, mas nós não podemos ser surpreendidos com qualquer desvio, né? Nós não podemos, qualquer coisinha que acontece fora do planejado não pode fazer com que o orçamento estoure, né? Nós devemos estar preparados para algumas surpresas aí, tá? Então o PDCA, o plano aí é o parte do planejamento. E aí nós temos o do, que é fazer, que aí essa parte é o que? Após ser planejado, após nós termos planejado, ter verificado várias possibilidades, ter definido datas, ter definido metas, tudo isso nós vamos executar o que foi planejado, tá? Então essa parte é a parte da ação, que nós vamos tirar do papel e colocar em prática,
E aí nós vamos ter o check, que é checar, e a fase de monitoramento se o que foi planejado realmente está sendo executado. Tá? Então essa é uma parte mais de vistoria. Nós vamos ficar vistoriando essa parte da execução. Tá? E aí nós vamos ter o act, que é agir, que é o quê? Em caso de todas as metas terem sido atingidas, esta é a fase em que se adota o plano aplicado como padrão. Ou seja, nós vamos falar assim, ó, pá, beleza, foi bom. Nós agimos de todas as formas que foram planejadas. Agora, se nós não agimos, se nessa fase aqui nós chegarmos à conclusão que da forma que nós fizemos, nós não atingimos a meta, nós não atingimos o que foi o nosso desejo, no que nós vamos voltar? Vamos voltar lá para a parte do planejamento, para planejar novamente, para ver o que aconteceu, que nós não atingimos a meta, o nosso objetivo, né? E fazer de novo. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho um plano para esse ano, que é comprar uma moto à vista no final do ano, um exemplo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar o dinheiro, né? Eu não tenho esse dinheiro, eu tenho que juntar o dinheiro. Então, beleza. Qual que é a nossa meta? Juntar o dinheiro. Como que eu vou juntar esse dinheiro se eu tenho um orçamento X? Eu vou ter que cortar custo. Da onde eu vou cortar custo? Eu vou... na hora que eu ia lanchar, eu comprava um X-Tudo, agora eu vou comprar um X-Simples. Eu tomava uma coca de 1 litro sozinho, agora eu vou tomar uma pitula. Então, assim, você tá um exemplo, tá, pessoal? Você está definindo ali, você está fazendo um planejamento. Conforme agora, eu vou começar a definir isso. Agora eu vou aplicar. Então, nos meses aí eu vou aplicando. Cheguei lá no final do ano, eu tenho dinheiro para comprar a moto? Tenho. Então, beleza. A minha execução, a minha checagem, foi tudo ok, tá? E aí eu vou adotar como um padrão que eu consegui fazer. Então essa metodologia minha se tornou um padrão, tá? Agora, eu não consegui. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para a parte de planejamento e ver o que meu planejamento furou. Porque muitas das vezes, pessoal, poxa, eu não previ no meu planejamento, vamos imaginar que eu tenho uma bicicleta, tá? Eu não imaginei que minha bicicleta furaria o pneu todo mês, que eu teria que trocar o pneu 2 vezes ao ano, que aconteceu algumas coisas, algumas variáveis que eu não coloquei no meu planejamento, tá? Então, eu vou voltar lá para o início, vou colocar essas variáveis que eu não tinha colocado antes e vou fazer o ciclo novamente todinho, tá? Então, é isso, pessoal. Essa primeira aula em relação à gestão é sobre esses temas. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário, ou se não, podem me falar no WhatsApp mesmo, tá? Pode ser nos grupos lá da turma, ou no grupo pessoal, ou qualquer coisa, se for mais cômodo para vocês, pode deixar nos comentários aí. Beleza? Um abração e até mais.